Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Correia, todas as quartas-feiras, aqui pela sua Flix TV, www.flixtv.com.br, a web mais vista do Brasil e do globo. Você que está aí do outro lado do globo, afinal, estamos também para o outro lado do globo. Boa noite, você que está aí no Japão, você brasileiro que está aí em Londres, você que está, sei lá em que lugar, dessa aldeia que virou o nosso planeta Terra. Sejam bem-vindos! Hoje tem pauta muito interessante aqui no Esquina da Cultura e lembrando você, internauta, que mande sua mensagem, estamos aqui a postos para conversar com você, ok? Sem você, nós não somos nada, ninguém, participe! E hoje eu tenho a honra de receber esse moço, esse menino, que tem uma história muito interessante de superação e que vocês vão conhecer agora aqui. Eu quero apresentar a vocês o Sebastião, que está aqui ao meu lado. Muito obrigada por você ter vindo ao Esquina da Cultura, viu? Ele que acabou de lançar um livro, é a sua primeira obra publicada, né? Mas, antes de mais nada, Sebastião, eu queria que você contasse um pouco do Sebastião antes dessa superação dessa doença, que daqui a pouco você vai falar, e antes da gente mostrar o teu livro, né? Quem é você, o que você faz, sua formação acadêmica, o que acontece na sua vida? Conta um pouquinho para o nosso internauta. Boa noite a todos, muito prazer estar aqui com vocês, é uma oportunidade única. Conhecer a Marta, tão efusiva, tão animada, muito bom. Vivemos dias de tantas notícias ruins, né? Mas eu venho trazer notícias boas, uma prosa boa. Eu sou nascido em Cafelândia é na região de Bauru, estado de São Paulo, uma cidade adorável. Eu comentava com a Marta, se você conhece Paris, Nova York, Tóquio, mas não conhece Cafelândia, alguma coisa falta no seu currículo. Tá faltando na sua vida, na minha vida eu já estou sabendo que tá faltando conhecer Cafelândia, através aqui do Sebastião Molina Sanches, que não adianta conhecer Paris, tem que conhecer Paris, eu já conheço, sim. Mas tá faltando Cafelândia. Eu prometo a você que irei conhecer Cafelândia. 7 de setembro tem uma festa lá chamada Café Artes, estarei lá também lançando o livro, fica aí o convite. Quem sabe, 7 de setembro? 7 de setembro. Pleno feriado? Feriadão. Olha só. E lá é típico feriadão, as pessoas vão pra lá, é muito bom. Quanto tempo tem São Paulo, de São Paulo até 400 quilômetros, 450. Ah, é pertinho. Tem ônibus, é bem legal, estradas boas. Mas eu nasci lá em 1965, sou da safra de 65, estou completando 50 anos. Eu nasci lá, fui criado numa fazenda, 6 filhos meu pai teve, eu sou o último, sou caçula. E eu estudei bastante, lá se estudava, minha mãe era professora, meu pai é agricultor, trabalhando na fazenda. Comecei minha vitoriosa vida profissional trabalhando numa granja, depois em olaria, e assim foi. Com 17 anos eu me mudei para Campinas, eu vim fazer análise de sistemas na PUC. Olha só. E aí essa é a minha trajetória aí profissional. Eu nasci também, eu acho que é um dado importante, eu nasci num lar católico, numa família católica, me tornei evangélico depois. E eu estou contando isso porque hoje em dia tá havendo tanta intriga, né, sobre esse tipo de coisa. E eu diria assim, tem coisa boa dos dois lados, então boas notícias. Me casei, eu sou casado com uma pernambucana, Eliette, de Recife. Pernambucano é bravo, gente, não se iluda, povo doce, mas bravo. Concordo com você, em gênero, número e grau, os pernambucanos continuam bravos, mas é uma característica que eles têm e é assim mesmo, né? E são adoráveis. E exatamente. Minha sogra ainda diz o seguinte, que eu tenho sorte com mulher brava. Então minha esposa é brava, minhas 2 filhas, eu tenho 2 filhas, são também muito bravas. Uma chama Luísa, a outra chama Lígia. Então Tom Jobim aí nos inspirando. A dupla que você fez aí com as músicas do Tom, né? Que legal, que bacana. Isso, Luísa e Lígia, parte da inspiração vieram das músicas também. Eu sempre procurei, não me coloco como um artista, mas sempre procurei rechear minha vida com arte. Né? Sempre cantei. Você me contou em off que você canta em coral. Isso, canta em coral. Ainda canta? Ainda canto. Agora não, nesse momento o meu maestro que não me ouça. Continuam os convites, mas minha energia está menor para cantar. Mas eu sempre apreciei muito a música, a MPB, a música brasileira. Acho que cantar em português não tem coisa igual, apesar de tanta música gringa que está por aí, mas nada como uma canção
feita nossa. Em português brasileiro, nossa. Genuinamente nossa. Isso. E aí eu trabalho numa grande empresa com informática, sou um profissional de TI há 28 anos, 29 anos, quase 30 anos aí. Sempre gostei de escrever, até por essa influência aí da religião, de ler, sempre li muito a Bíblia, sempre escrevi. E acho que escrever é ser cristão, né? A gente acredita na palavra que fez carne, e escrever é muito importante porque elabora e ajuda a gente a enfrentar as vicissitudes da vida. Eu acho que a escrita, né, desde que ela surgiu, foi um grande legado da humanidade. Com certeza. Porque através dela é que nós podemos deixar, né, um pouco de nós aqui também. Verdade. É uma das formas que a gente consegue deixar a nossa experiência, a nossa vida, enfim. Bom, aí você vem nessa trajetória, estudou, casou. Típica, né? Classe média, casa própria, carro. Maravilha. Esse projeto. Dá para ser feliz, apesar do projeto ser tão classe média. Até que chegou um momento da sua vida, aliás, antes de falar disso, eu queria que a produção mostrasse a capa do livro, do seu livro, da sua primeira obra, do Sebastião Molina Sanches, que é A Vida Vem em Ondas. Está aí a capa, internauta. A Vida Vem em Ondas, Sebastião Molina Sanches, pela editora Pontes, que é uma editora lá de Campinas, né, onde o Sebastião mora. E essa obra, A Vida Vem em Ondas, enfrentando e superando o câncer. Enfim, aí a sua vida teve esse momento, essa onda, né? Que, aliás, você está de parabéns pela capa e a gente já fala da capa, e também pelo nome do livro, A Vida Vem em Ondas, porque a nossa vida realmente é uma onda, né, Sebastião? Uma hora a gente está lá em cima, depois a gente está embaixo. Aí aconteceu com você essa doença, esse câncer, né? Eu queria que você falasse agora disso pra gente e por que isso te levou a escrever o livro e contar essa superação que você conseguiu da doença e quanto isso foi importante na sua vida. Então, junho de 2013, eu podo as roseiras, dia 24 de junho é dia de podar as roseiras, né? Aí eu tinha podado as minhas roseiras e eu comecei a sentir umas dores leves na perna. Isso foi em junho, eu ia sair de férias em seguida, pensei que era por conta do estresse, do cansaço. Fui para uma festa de família, em Cafelândia, chamada Sanchada, era a quarta Sanchada, e as dores foram aumentando. Mas era dor muscular, consultei um médico, fiz exames, os exames eram ótimos. Até que chegou, aí fui para Recife, né, na casa da minha sogra, a gente estava em Recife, lá em Boa Viagem, lá onde de vez em quando aparece um tubarão. Isso foi engraçado, porque um amigo falou, câncer a gente cura, mas tubarão se te pegar não tem como. As dores ficaram muito fortes, avassaladoras. Até quando eu conto isso, as pessoas falam, será que a dor que eu tenho é isso? Eu falei, olha, fique sossegado, porque se fosse a gente não estaria aqui conversando. Porque foram dores muito fortes, dores ósseas, depois eu fiquei sabendo. E aí eu voltei para Campinas e demorou uns 15 dias para os médicos chegarem à conclusão do que exatamente eu tinha. Depois eu peguei alguns relatos na internet, é muito comum, no caso o que eu tive se chama linfoma. Okay. Então, o linfoma é uma família de doenças, na verdade, é câncer. O médico não chama de câncer, eles falam neoplasia. E foi uma palavra que, eu gosto das palavras, né? Quando o médico disse, a gente está desconfiado que você tem uma neoplasia. Falei, mas doutor, isso é câncer? Eu desconfiei, né? Ele falou, isso que a gente está desconfiado. Quando eu recebi essa notícia, foi um alívio, porque eu tinha muita dor, ninguém sabia o que era, e eles não conseguiam controlar a minha dor. Então, saber que era câncer, saber que era uma neoplasia, trouxe o alívio de saber que existia um protocolo de tratamento. Isso aconteceu mais ou menos no início de agosto de 2013, e aí com esse diagnóstico, existia um protocolo de tratamento que envolvia 8 ciclos de quimioterapia. E aí começa essa história, na verdade, a tomar um rumo, né? Depois de um período muito difícil, né? Foi quando eu escrevi uma crônica com esse título aí, A Vida Vem em Ondas, que a frase original, posso dizer aqui, é de Vinícius de Moraes, ele escreveu isso num poema em 1946, A Vida Vem em Ondas como um Mar. Depois o Nelson Motta escreveu a letra, né, e o Lulu Santos fez a música, e a música é muito conhecida até hoje, e eu acho que ela é muito rica, né, uma melodia, não só a melodia, mas a letra, né, e ela começa dizendo que nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Isso aconteceu com relação à doença, né, foi uma coisa bastante avassaladora em termos de dor, em termos de mudança de vida, né, e de mudança, eu diria até que assim, dos amigos, né, dos conhecidos, e de alguma forma eu estou aqui hoje por conta disso, né, por incrível que pareça. Você, com certeza, no livro, fala muito sobre o fato do cuidar, né? Sim. Que o ser humano, nós temos que entender que realmente nós estamos aqui para ajudar o outro, né?
E isso, com certeza, você encontrou em muitas pessoas Sim. durante a sua doença, não foi? Sim. Então eu digo até o seguinte, né? A gente só existe, né, porque fomos cuidados. Né? Por mais que você se sinta mal amado, você só existe hoje como gente, como pessoa, porque alguém te pegou no colo, te alimentou. Né? Dizem que o homem é o animal mais frágil que nasce, né? Que mais precisa de cuidados. Se abandonar o bebê sozinho, ele não se faz, né? Não se faz. E aí, isso na doença era muito, assim, como eu tinha alguma coisa incerta, não tinha diagnóstico, né, durante um tempo muito intenso por conta das dores, eu pensava muito sobre isso, eu preciso de cuidados, né, eu não sei se eu vou ser curado. E eu pensava na morte, sim, pensava que podia ser meu fim. Né, e eu pensava, eu já tive meus filhos, minha profissão, não tinha publicado um livro ainda, mas já tinha plantado muitas árvores. E pensava no fim, falei, a morte é uma coisa que a gente precisa pensar nela todo dia, para ela não nos pegar de maneira abrupta e tornar a nossa vida estéril. Então, assim, o fato de eu ter passado e ter tido que encarar a morte enriquece a vida. Né? E não a morte como alguma coisa mórbida, como alguma coisa que entristece só. Porque a morte causa muita tristeza, né? Mas, no entanto, a gente lembrar que a gente é finito, faz a gente celebrar a alegria do hoje, celebrar o dia a dia. Né? Porque é o hoje que a gente tem para viver e a morte vai chegar para todos. E, acima de tudo, viver o presente mesmo, né? Porque nós não sabemos quando ela vai chegar. Né? Com certeza. Mas essa sua experiência de ter visto a morte muito próxima foi uma experiência, na realidade, para você enriquecedora, né? Que só te enriqueceu. Enriqueceu muito e estranhou muito, né? Porque eu achava assim, como eu tinha uma boa saúde e tudo, então eu achava que estava observando tudo que estava acontecendo, né? O maior risco de morte que eu passei, né? Que foi por conta da quimioterapia, que reduz muito a imunidade, eu fiquei inconsciente. Né, porque a pressão do corpo abaixa, o corpo se protege, né, o corpo nos deixa inconsciente para se proteger. Uhum. E aí eu superei isso, tive que passar 3 dias na UTI, coisa e tal, mas superei e me restabeleci. E só uma semana depois eu consegui reconstituir, né, minha memória com um amigo que tinha ido me visitar e com todas as coisas que eu tinha falado e eu não lembrava. E aí falei, nossa, eu estaria inconsciente, né, eu não teria percebido. E me doeu muito, né, quando eu pensei nos amigos e na minha esposa, nas minhas filhas que mais sentiriam a minha partida, né. Então foi uma experiência que me enriqueceu muito, de valorizar. Eu falei, nossa, como é bom, e eu de vez em quando ouço isso de algumas pessoas, né? Como é bom aquele último beijo que você dá, né? Ou aquele abraço, ou aquele tchau, às vezes tão assim, sem grande importância naquele momento, né? E depois você percebe, pode ter sido o último, né? Sim, com certeza. A gente nunca sabe. Mas que maravilha. E ao longo dessa sua recuperação, quanto tempo levou para você se recuperar? Então, o tratamento durou mais ou menos 1 ano. Então, essa história começa em junho de 2013 e eu fiquei internado até 1º de maio de 2014. Então, eu saí faz 1 ano e pouquinho só que eu saí do hospital. Mas a história no livro eu conto desde que começou as primeiras dores até o dia que eu voltei a trabalhar, que foi 1º de setembro do ano passado. E aí, nesse sentido, tem uma importância, né, simbólica muito grande, que assim, o trabalho também é um sinal de normalidade. Então, voltar a trabalhar para mim era muito importante. E quando o INSS, eu tive licença médica, né, e tudo, e quando eu voltei a trabalhar, eu senti que, de fato, era outra onda, né, que tinha passado e que eu estava retomando a minha vida, né, de uma maneira diferente, porque eu voltei diferente, e o médico hematologista até fala, não dá para negar que você foi para a guerra, né, que você teve que enfrentar uma batalha, né. Mas eu sinto que quando a capacidade de trabalhar, de escrever, né, de elaborar, de poder produzir, é um sinal de normalidade bastante desejado, né, quando a gente adoece. E você disse essa frase que você é outra pessoa. Como era o Sebastião antes e como é o Sebastião hoje? Então, eu acho um assunto da outro livro. Eu imagino. Porque assim, eu não me sinto tão outro, né? Eu li um artigo até na Folha Online de uma alemã que recebeu um raio, né? Ela caiu um raio, eles fizeram uma série de reportagens de pessoas que receberam um raio e sobreviveram, né? E ela termina de uma forma muito interessante. Ela fala assim, eu sou a mesma. Né? Minha vida, eu vivi a minha vida e esse negócio do raio é uma coisa muito impressionante, assim como esse negócio do câncer, né? Uma coisa muito impressionante. Mas assim, eu me sinto ainda como, tanto que eu comecei falando de Cafelândia, né? Como aquele menino que saiu de Cafelândia, veio estudar e mora em Campinas e trabalha e tem lá suas alegrias e tem lá seus aperreios, né? Então tem um lado meu que eu me sinto igual, assim, eu continuo sendo eu.
E tem um outro lado que simplificou. Nesse sentido, eu acho que houve mudança. Então, assim, senti que a vida é possível ser vivida no dia a dia, né? Basta cada dia o seu mal e o pão nosso de cada dia é o suficiente para viver o dia. E isso ficou muito forte, isso se exacerbou. Então, essa mudança maior, eu acho que é essa. Mas, assim, eu celebro também que eu sou o mesmo. Né? Que, assim, que não foi uma doença que me trouxe uma transformação assim, completa, radical. Não, sou eu. Continuo sendo eu. Maravilha. Outra coisa que você disse que é a arte, você sempre gostou de arte, gostou de música, enfim. A arte também te ajudou muito nesse período que você estava doente. Inclusive, no livro você faz uns desenhos, né? Que você disse que você fez esses desenhos durante a sua internação, suas indas e vindas ao hospital. E você acha que a arte tem esse poder de ajudar as pessoas realmente a superar uma doença? Com certeza. E acho assim, a viver de maneira mais significativa, né? De uma maneira... Eu acho que muitas das brigas que a gente tem, muitas das coisas que a gente se sente infeliz, é muitas vezes porque a gente não consegue dar uma forma para aquilo que a gente está sentindo, seja escrita, seja desenhada. Eu sou um péssimo desenhista, gente, então é bom deixar isso bem claro. Teve um médico até que com muita sinceridade disse, isso a gente já sabia, ele me falou. Né? Agora, era muito importante para mim desenhar no hospital, assim, ter um projeto durante a doença. Então, eu tinha minha rotina, né, e entre as coisas que eu fazia na minha rotina era desenhar. Então, eu tinha alguns cartõezinhos que eu tinha aprendido com um amigo a fazer isso, e aí desenhava alguma coisa que vinha na cabeça, muitas vezes com sem inspiração, com muita preguiça, sem muita coragem, mas percebendo assim, que era importante aquele registro naquele momento. E nesse aspecto, eu acho que a arte ela é importante para o dia a dia, né, para a vida, não só para quem está doente. Né, se você nunca desenvolveu nenhum dom artístico, nenhuma capacidade, porque a arte também precisa da técnica. Né, a arte não é alguma coisa, a gente sempre acha que baixa uma inspiração e você faz aquilo. Também precisa de estudos e de... Técnica, né? De técnica, sim. Aprendizado, né? Então, nesse aspecto, eu acho que é importante para o dia a dia, para viver. E aí, uma coisa que eu acho importante da arte é que ela faz parte da vida, né? E a vida faz parte da arte, né? Então, e outra coisa, uma ideia que eu estava querendo colocar, assim, quando a gente fala de arte, né, alguma coisa artística, a gente pensa, o que estão dizendo que eu sou agora famoso, né, que é famoso, que vai aparecer em algum lugar, que todo mundo vai ver. A arte, eu acho que ela talvez aconteça isso, mas não é o mais importante. Né? O mais importante é você se expressar. Claro, com certeza. Eu acho que é um dos instrumentos que nós, humanos, temos para realmente nos expressarmos e para... Vamos dizer assim, tornar a vida com outro sabor. Isso. Não é? Sabor. Arte e sabor é uma coisa linda, né? Que andam juntas. Com certeza. Eu queria que você também comentasse um pouquinho com o nosso internauta sobre a parte da religião, que com certeza também foi muito importante para você nesse momento. Sim. E que você disse que também lia muito a Bíblia, né? Sim. Fazia suas orações. Cantava muito, porque o canto também é uma forma de comunicação com a... Né? Com o transcendente, né? Com o espiritual. Exatamente. E você sentia mesmo isso? Você, com certeza, isso te fazia muito bem e também te ajudou muito. Com certeza. Assim, era uma coisa muito presente, né? Eu comentei, acho que no começo da história, que eu me tornei evangélico, né? E fui para a igreja evangélica. E há um costume, né, do evangélico de ler a Bíblia todo dia. Ler a Bíblia, decorar versículo, né? Orar todo dia, né? E isso como alguma coisa constante, né? Todos os dias. E isso, para quando a gente adoece e não sabe o que vai ser o dia seguinte, é uma constância, né? Vira uma rotina. Então era muito interessante, eu tenho uma Bíblia que eu já li há muito tempo, e quando eu adoeci, eu não pude mais usar essa Bíblia, porque ela tinha muito ácaro, e eu estava com a imunidade baixa. E eu falei, e agora? O que eu faço? Minha esposa não teve dúvida. Ela comprou uma nova e logo já estava uma Bíblia nova no hospital. Eu falei, mas e meus textos que já estavam automáticos naquela, né? Uhum. Aí peguei modernos post-its e customizei toda a Bíblia. Eu falei, já está já aqui toda customizada. E o interessante no aspecto da Bíblia, né, é que é uma obra de arte também. Então eu lia os Salmos e o salmista diz assim, né, das profundezas eu clamo a Ti, Senhor, e quem me socorrerá? E aí eu ficava pensando, será que o salmista foi internado no hospital e estava assim como eu? Porque é isso aqui que eu tenho para dizer. Né?
Então é muito interessante. Você fazia essa comparação. Mas eu falei, ele está tirando as palavras da minha boca, né? Eu não sei se foi ele que escreveu ou se fui eu, ó, que pretensão. Mas aí, e isso é muito consolador, né? Tem um conjunto de salmos que chama Salmos da Peregrinação, que o judeu, ele, quando ia para Jerusalém peregrinar, uma vez por ano, ele ia lendo aquilo. E são salmos que quase todos eles falam de perigos, né? Então lá fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Esse eu chamava de salmo da quimioterapia. Porque a quimioterapia é um negócio bastante sofisticado, muito pesquisado, era um protocolo estabelecido mundialmente. Ok. Falei, mas se Deus não abençoar, vai ser vão isso aqui, né? Entendi. Então foi muito importante ter essa... Então, para a própria quimioterapia, eu tinha meu ritual. Eu lia esse salmo, ouvia um disco da Wanda Sá, Jesus Mania, que ela canta algumas músicas, e assim era o meu ritual para aquilo que era, assim, sabia que naquele momento é muito importante. Você fazia esse ritual antes. Nossa, sim. Que interessante isso, muito legal. E você, o internauta que desejar o livro, onde a gente encontra o teu livro? Então, hoje o jeito mais fácil de comprar o livro é pela internet mesmo, seja no site da Editora Pontes, a Livraria Cultura acho que já está lá também, a Cia dos Livros e acho que no próprio site da Folha. Tem alguns lugares pela internet que é possível achá-lo com um frete legal e entrega bem rápida. E qual é o valor do livro? R$40. Olha só que maravilha. R$ 39,90 o preço exato. E você também, depois dessa experiência, continuando essa experiência da religião, você me contou que você fez uma capela na sua casa. Isso, então, eu falo que a doença pariu uma capela, né? Uma coisa interessante para um doente, assim, é ter projetos, né? No sentido de que a doença, só o assunto virar só a doença, você só pensar naquilo o tempo inteiro, é muito desgastante, né? Então, o que eu ficava pensando? Ficava pensando, o que eu poderia fazer nesse momento? Por conta das dores, eu não conseguia ler e nem escrever. Eu comecei a escrever só do meio para o fim, quando tinha melhorado, né? E aí eu tinha um projeto, eu tinha comprado um terreno, que eu construí uma casa, e num canto do quintal tinha uma casinha de bonecas, que eu tinha 2 filhas, que eram crianças naquela época. Quando elas cresceram, elas nem lembravam mais que elas gostavam daquela casinha. E a casinha acabou virando casa de marimbondo, né? E aí eu precisava me desfazer daquilo por conta de limpar a casa, me desfiz, e comecei a ter a ideia de ter uma capela. Eu falei, acho que está na hora de eu ter uma capela. Porque eu sempre queria ter alguns chamam de cantinho de oração, né? Uhum. E aí eu comecei a pensar na capela também como arte, né? Como um espaço com significado, com símbolos, né? E um dos primeiros símbolos que apareceram foi a questão de ser uma cabana, né? De ser alguma coisa provisória, bastante aberta, bastante arejada, né? Porque assim eu penso a religiosidade, ela precisa ser uma coisa bastante arejada, né? E ser uma coisa que inclua as pessoas, né? E não exclua. E aí eu comecei a construir esses elementos, né? Então virou um projeto. Então era muito interessante, né? As pessoas vinham falar da doença, eu contava da doença, não fugia do assunto, mas por outro lado eu tinha mais o que dizer além disso. Ok. Eu queria que a produção mostrasse novamente a capa do livro, porque você também me contou a história da capa, que é muito interessante, que é uns portais, né? Gates, em inglês, é um portão, né? De um artista plástico húngaro. Como húngaro, se chama? Chama Cristo, com CH. Cristo e Jean-Claude. Ele é bastante presente na internet, em obras artísticas. E você escolheu uma das obras dele... que o nome é The Gates, né? Que foi colocada onde? Central Park, em Nova York. Nova York, Central Park. E você usou como capa do livro. Isso. Tá com aí. autorização dele, gente. Isso foi muito interessante. Eu ia te perguntar oficial. isso, né? Eu ia te perguntar isso. Aí o copyright é dele. Como foi essa história de você conseguir essa autorização com ele? Foi uma surpresa, né? É interessante que assim, o câncer, ele mobiliza... muita gente não quer nem ouvir falar, né? E hoje em dia eu tenho até dificuldade quando eu começo, porque eu falo com muita familiaridade, porque eu vivi, né? Mas, por outro lado, ele mobiliza muitas pessoas. Então, fora do Brasil, é muito comum você encontrar grandes associações que são organizadas para patrocinar a pesquisa do câncer, por isso tem avançado, né? E aí eu escrevi um texto para ele, com a ajuda de um amigo, explicando para ele, né, o que era alguma coisa que, assim, eu não pretendo ter lucro com isso, era uma realização, e esperava que, com isso, as pessoas também se sentissem incentivadas a pesquisar o câncer, né? E ele foi muito gentil na resposta dele. Eu tinha medo que ele pedisse milhões de dólares, que eu não tenho e nunca vou ter.
ou que me processasse depois por plágio, coisa assim. E aí ele falou assim, ele respondeu assim muito amorosamente, dizendo, não use, só diga que é meu, né, que o copyright está registrado no livro, e use, né, posso fazer uso dessa imagem, né, que foram 7.500 portões que foram instalados no Central Park em 2005, ficou 16 dias e depois disso eles foram destruídos. Então ele tem muito a ver com essa coisa das ondas também, alguma coisa que alguém viu na época, viveu, foi lá e passou, não existe mais, né? Quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais. Usa como imagem para capa. Exatamente. Mas parabéns, linda capa e você teve essa ideia maravilhosa. Eu só quero te pedir só um minutinho, eu tenho que falar da Sua Majestade, www.suamajestade.com.br, transportadora de carga que você, empresário, que deseja transportar a sua carga para qualquer município do Nordeste, qualquer um, é só com a Sua Majestade. A sua carga vai chegar lá na hora certa e com total segurança, porque a Sua Majestade é excelência em pontualidade e segurança no transporte de carga para qualquer município do Nordeste. Liga lá, fala com a Cristina, com o Ricardo, será muito bem atendido. Você que precisa transportar a sua carga para qualquer município de todo o Nordeste do Brasil. É só com Sua Majestade. É isso aí. Sebastião, infelizmente a gente está chegando no final do programa, mas eu quero... Que rapidinho, né? É rapidinho. E assim, maravilha, eu quero agradecer a sua presença aqui. E esse exemplo que você nos dá de superação, né? Inclusive você disse que fala com muita tranquilidade sobre o câncer, né? Muita gente realmente não consegue nem ouvir falar nisso, sim, né? E talvez até as pessoas com esse tipo de problema se entregam, né? Quando descobre a doença, seja ele qual for, seja ela qual for, então, e você nos dá esse exemplo tão maravilhoso de alegria e de superação e de que é possível sim, e que a vida nos é apresentada dessa maneira. Um dia a gente está, é uma onda mesmo, um dia a gente está lá no alto da onda, surfando, né? E de repente a gente cai, de repente a gente sobe de novo na prancha. Isso. É exatamente isso que você sente, é isso? É isso, eu saí dessa experiência, eu posso dizer assim, eu sou feliz, né? Apesar da experiência, apesar da dor, do sofrimento, né? E uma coisa importante, né, assim, o sofrimento faz parte da vida, né? Não é por causa do sofrimento que a gente vai ser infeliz, as coisas convivem juntas, né? E assim, o câncer não é uma sentença de morte, né? Eu convivi com os médicos, com os cuidadores por muito tempo, então é muito interessante você perceber que aquilo existe, que tem gente que gosta, que ama, né, que se dedica àquilo, e eu sou muito grato a isso. E hoje em dia eu sou muito grato às pessoas que se interessam pela minha prosa, né, pelo que eu escrevi, contar essa história, e que a vida vale a pena. Né, e as coisas que a gente cultiva, né, os recursos que a gente tem, são os recursos que a gente usa quando acontece uma coisa que a gente não espera, como a doença. Né? Tem uma pergunta aqui no internauta, vou atender um internauta aqui, perguntando se você pesquisa como está a situação no Brasil sobre a doença, se existe muita pesquisa e se essas pesquisas também chegam para as pessoas menos favorecidas. Sim, eu gosto de comentar sobre isso. Assim, o SUS no Brasil, o protocolo que eu fui submetido, fui tratado por um convênio médico particular, bancado pela empresa, mas o SUS também tem o mesmo tipo de protocolo. Então as pessoas são tratadas com a mesma quimioterapia. Okay. Então, algumas pessoas Olha, essa informação maravilhosa. E aí, assim, e as pessoas que, hoje em dia, isso tem acontecido muito, né? As pessoas, às vezes, entram na justiça reivindicando o SUS para que sejam tratadas dessa forma. Então, é um protocolo estabelecido mundialmente. É muito interessante porque em dezembro eu fui internado, em dezembro os médicos têm um congresso nos Estados Unidos de hematologia que os médicos vão, né? E eu bravo, cadê os médicos, né? Só tinha um lá, e eles falam assim, mas você acha que médico não viaja, não tira férias, ou não precisa se atualizar, né? E eu falei, não quando eu tô aqui, né? Mas eu entendi assim, tem algumas coisas conversas aí que eu aprendi pela internet, que essa área tem se desenvolvido muito no mundo e no Brasil. No Brasil nós temos centros de excelência de tratamento de câncer, né? Em Campinas tem o Boldrini, que é câncer infantil, aqui em São Paulo é a C. Camargo, Barretos tem um centro também,
E assim, nós estamos muito bem nesse aspecto, né? E que é importante, assim, é que a gente sabe o que dá valor, né? Valorizar esses profissionais. Uhum. São profissionais que se dedicam muito, que estudam muito. É impressionante, fala que é um universo esse mundo aí, né, que eu não conhecia, e que de uma hora para outra, assim, eu precisei disso, né? Essa doença foi diagnosticada em 1959 por um inglês, o nome dela que leva o nome dele, chama Burkitt. É linfoma não Hodgkin de Burkitt, o nome inteiro do que eu tive, né? Okay. E eu fui pesquisar a vida desse Burkitt, eu falei, mas como eu sou grato a uma pessoa pesquisar um negócio tão chato desse, né? Mas tão importante, né? E aí ele descobriu que era endêmico na África e que estava atingindo muitos, principalmente homens. Então é uma doença assim, que eu falei, que coisa, né? E muita gente boa no Brasil. Ainda bem que temos mentes brilhantes que descobrem e se dedicam a coisas chatas. Com certeza. Isso aí. Sebastião, eu quero agradecer muito, novamente, a sua presença aqui no Esquina da Cultura. Espero que a sua segunda obra saia o mais rápido possível, para que você possa vir aqui nos contar mais uma experiência de vida tão rica quanto essa sua, principalmente pela superação. E assim, fico emocionada em receber você aqui e só posso dizer para todos os internautas comprarem o livro aqui, do Sebastião Molina Sanches, A Vida Vem em Ondas, da editora Pontes, Enfrentando e Superando o Câncer, que com certeza você, internauta, não vai se arrepender em ler essa história tão maravilhosa e tão rica e tão cheia de, com certeza, amor por trás disso tudo, né? E mais uma vez, parabéns. Obrigado. E espero vê-lo em breve. Ok. E não vou deixar de ir em Cafelândia. Ótimo. Será muito bem-vinda. Ok. Muito obrigada mais uma vez. Vamos despedir do internauta. Internauta, obrigado pela sua participação. Voltaremos quarta-feira que vem com mais um Esquina da Cultura, comigo, Marta Correia. Toda quarta-feira, às 20 horas, para o mundo. Beijos a todos os brasileiros que estão aí pelo globo, né? Beijo para o Fernando, lá de Porto, né, em Portugal, que nos vê sempre, para Tarragona, para Solange, enfim, a todos vocês que estão sempre conosco aqui através da Flix TV. Beijos, boa semana, fui, tchau.